O que eu vou te revelar hoje pode mudar completamente sua visão sobre o que significa seguir a Deus. A Bíblia nos dá sinais claros para identificar os sistemas usados por Satanás. Mas a maioria das pessoas passa por eles sem perceber. Você está pronto para descobrir quais são esses sinais? E mais importante, como escapar de uma igreja que parece santa, mas opera como uma armadilha mortal? E aqui vai a promessa. Ao longo deste vídeo, eu vou expor os enganos e vou te revelar, para que você jamais cometa o erro de se aproximar desse sistema usado por Satanás. Fique comigo até o fim, porque o que você vai ouvir pode transformar completamente a sua vida espiritual. Antes de continuar, eu quero que você verifique se já está inscrito neste canal. E se não estiver, se inscreva, memorize o nome e a foto de perfil, para que não perca de vista. Perceba isto. Uma igreja que proclama como arautos do Evangelho e diz que a obra de Cristo não foi concluída na cruz, e eu te provo. O que você acha disso? Qual é o momento mais importante em relação às questões que envolvem salvação? Ellen White diz: o santuário no céu é o centro da obra de Cristo em favor dos homens. Ellen White diz, o santuário no céu é o centro da obra de Cristo em favor dos homens. Não é a cruz, não é a cruz, não é a cruz, não é a cruz, não é a criação, não é o momento do dilúvio, não é o nascimento de Jesus, não é a ressurreição. Qual é então o momento mais importante da história do planeta Terra? O que começou em 22 de outubro de 1844? Um juízo que nós chamamos tecnicamente de investigativo ou pré-advento. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Eu pensei que era a cruz. Eu pensei que de repente fosse a volta de Jesus. Entenda, na cruz não estava nada definido. Na cruz não estava nada definido. A ênfase está sempre nas atividades da igreja, criando uma dependência à instituição, em vez de uma conexão direta com Deus. E por último, mais igualmente importante, esta é a falsa sensação de exclusividade. Essa igreja promove a ideia de que ela é a única porta para Deus e que qualquer um que a deixe estará perdido espiritualmente. Isso cria uma mentalidade de culto, onde as pessoas se sentem culpadas ou amaldiçoadas ao tentar buscar a verdade em outro lugar. Se você está começando a perceber esta profundidade dos enganos dessa igreja, deixa aqui seu comentário. Quero saber como que essa mensagem está impactando você. E se este conteúdo está te ajudando. Compartilhe com outras pessoas. Existem milhões de pessoas presas nesse sistema, acreditando que estão servindo a Deus, mas na verdade estão sendo exploradas por algo que se alinhe mais aos planos de Satanás do que ao Evangelho de Cristo. Deus está chamando você para abrir os olhos, para sair desse sistema de engano e buscar a verdade com as suas palavras. Não permita que sua fé seja usada como moeda de troca, ou que a sua salvação seja condicionada por campanhas humanas. Jesus te oferece liberdade de graça. Ele oferece a sua salvação, sem manipulações ou cobranças. Chegamos ao ponto em que você estava esperando. Depois de tudo que foi exposto, de todas as práticas, enganos e estratégias usadas para aprisionar milhares de fiéis em um sistema corrupto, agora é hora de revelar. É hora de revelar que igreja é essa. Quais são as instituições? Você consegue enxergar? A exploração emocional. Talvez você já tenha suspeitado, ou talvez esteja chocado com essa revelação, mas os fatos não deixam dúvidas. Pense em tudo o que foi discutido até agora. A comercialização da fé, onde as bênçãos de Deus são condicionadas, onde há teatros, profetas que te ditam, está no nome de Jesus, é uma luz que
alumia a luz maior, que é a Bíblia. Tudo isso se encaixa perfeitamente no sistema praticado pela igreja, que provavelmente te lembra das promessas irresistíveis. É difícil, muito difícil. Mas um ponto-chave nessa questão não é crer ou não crer em Ellen White. A pergunta seria: posso eu conscientemente rejeitar o mensageiro que Deus envia para a minha vida e mesmo assim ser salvo? Eu creio que quando o Espírito Santo manda alguém para nossa salvação, para nos admoestar e nos ajudar, e nós conscientemente rejeitamos, a situação é um pouco difícil. Então o ponto crucial não é tanto aceitar ou não Ellen White, mas é a pergunta: foi Ellen White uma profetisa verdadeira ou falsa? Se ela foi falsa, eu devo rejeitá-la. Agora, se ela for verdadeira e eu conscientemente opto por não aceitá-la, eu estou num caminho perigoso. Esse é o ponto crucial. Existe um livro neste planeta Terra, entre tantos que foram escritos pelos seres humanos, um livro que o Senhor Deus se envolveu pessoalmente e praticamente o Senhor Deus ditou estas informações de maneira que não faltasse nenhum detalhe para que o povo de Deus na Terra pudesse compreender os últimos acontecimentos do mundo. O inimigo das almas odeia esse livro e faz de tudo para que o povo não leia. O livro é o Grande Conflito. Esse livro que você está vendo na tela agora. Este livro vai ser estudado em 42 dias. Que são 42 dias, imagine, em 42 dias você entender o livro que as pessoas mais têm dificuldade de ler, porque o inimigo atrapalha, o inimigo incomoda e também as pessoas raramente leem. Você sabe que o planeta Terra não gosta tanto de ler, né? Mas nós vamos explicar ele para você. Outro método que Satanás usa é desviar o foco da mensagem central do Evangelho. Essa igreja prega o que as pessoas querem ouvir e não o que elas precisam ouvir. O apóstolo Paulo advertiu sobre isso em sua carta a Timóteo, dizendo que nos últimos dias as pessoas acumulariam para si mestres que falassem conforme seus próprios desejos, desviando-se da verdade. Mas você pode estar se perguntando: como posso saber se uma igreja está alinhada com os planos de Deus ou com os planos de Satanás? A resposta está na Bíblia. Uma igreja verdadeira sempre aponta para Cristo como o único mediador entre Deus e os homens. Ela ensina que a salvação é pela graça, mediante a fé, e não algo que pode ser comprado ou conquistado por obras humanas. Essa igreja que Satanás promove faz exatamente ao contrário. Ela coloca intermediários entre você e Deus. Ela ensina que você precisa cumprir rituais, fazer sacrifícios financeiros ou depender de líderes humanos para alcançar as bênçãos de Deus. Mas a palavra de Deus nos diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Eu quero te desafiar a refletir sobre isso. Será que a igreja que você frequenta está totalmente alinhada com a Bíblia? Ou será que você tem sido enganado por sistema que parece ser santo para estar desviando você da verdade de Deus? Igreja que Satanás ama para que você possa identificar seus enganos e se proteger. Mas antes disso, quero pedir que você compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Pode ser um amigo, um familiar ou até alguém do seu grupo religioso. A verdade liberta. E você pode ser instrumento de Deus para ajudar outra pessoa. O que você está prestes a descobrir pode ser desconfortável, mas é necessário. Deus nos chama a sair do engano e a buscar a verdade com todo o nosso coração. Fique comigo, porque está apenas começando. Vamos desmascarar a mentira que tem afastado milhões de pessoas da verdadeira fé.
Você já se perguntou como a fé em Deus é algo tão puro e verdadeiro? Se transformou em um comércio. Como chegamos ao ponto de ver igrejas onde bênçãos, curas e milagres são vendidos como mercadorias? Exatamente isso que está acontecendo hoje. Essas igrejas criaram um sistema que transforma o relacionamento com Deus em uma transação financeira. Mas será que isso reflete o verdadeiro evangelho? Para treinar um ambiente emocional, esses líderes se usam de metodologias para aprisionar a pessoa. O objetivo não é ajudar espiritualmente. O objetivo é beneficiar a instituição. E o que dizer sobre as escolas que esta igreja treina seus pastores e obreiros? Com técnicas psicológicas avançadas para persuadir os fiéis. Eles aprendem a usar entonações específicas de voz, movimentos corporais e até mesmo a disposição dos assentos nos cultos para criar um ambiente emocionalmente carregado. Esses líderes são treinados para identificar os pontos fracos das pessoas e usá-las como alavanca. Isso é cruel. Outro erro devastador é a negligência das verdades, necessidades espirituais dos membros, enquanto a igreja foca obsessivamente em campanhas, em profetas, eventos e arrecadações. A parte mais importante do ministério fica deixada de lado. Os membros não são ensinados a ver a Bíblia com verdade, a ter uma vida de oração, a ter um relacionamento com Deus. Elas são ensinadas a ter um relacionamento com o pastor, a ter um relacionamento com o seu profeta, criando uma dependência, dessa instituição, em vez de colocar uma conexão sincera. Esta falsa sensação de exclusividade, essa igreja promove a ideia de que ela é a única porta para Deus. Jesus, if you do not renounce your words, we will have no choice but to follow the law of Moses. I am the law of Moses. Quanto a apostasia dita pelo próprio Messias há 2000 anos atrás está se cumprindo. A graça é como um presente que recebemos, mesmo quando não merecemos. Essa é a força que nos muda por dentro e por fora. E isso nos dá uma nova vida. Pensa comigo, quantas vezes você se sentiu perdido e sem esperança? Eu já me senti muitas vezes assim. Mas é nessa hora que a graça entra. É nessa hora que Jesus entra, trazendo perdão e renovação. E aí nos ensina que, independente dos nossos erros, sempre há uma nova oportunidade. A transformação começa quando aceitamos essa graça. É como uma luz, sabe, que ilumina as partes escuras da nossa vida, quando permitimos que Jesus entre no nosso coração. Aí começamos a ver o mundo de uma forma tão diferente. As nossas prioridades mudam e aprendemos a amar e a perdoar com mais facilidade. Muda, começamos a nos valorizar, começamos a não nos deixar ser humilhado, a nos defender, a ter segurança, amor próprio. A graça nos ajuda a lidar com as dificuldades. Quando enfrentamos desafios, podemos lembrar que não estamos sozinhos. Jesus está conosco. Oferecemos a Ele o nosso coração. Ofereça. Aí Ele te oferece força e coragem para seguir em frente. Ele transforma as nossas fraquezas em oportunidades de crescimento. E você sabe qual é o mais bonito disso tudo? Olha aqui para mim. Essa transformação não é só para nós. Quando experimentamos a graça de Jesus, somos chamados a partilhá-la. Isso cria um efeito dominó de amor e bondade ao nosso redor. Então, se você está se sentindo que precisa dessa mudança, convida a graça de Jesus para fazer parte dela. Mas lembra, cada dia é uma nova chance para se transformar e fazer a diferença no mundo.
A graça de Jesus é um presente incrível. Aceita. Tenho temor de Deus e não tenho hipocrisia. Vivo o evangelho real. Chega de loucura, religiões falsas, medíocres fariseus. Quero viver a realidade, a liberdade em Jesus, sem falsidade. Viver sem se preocupar com julgamento.